Fala, nono ano, tudo beleza? Vamos para mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos continuar estudando a temática de nutrientes e nutrição. Na aula passada nós vimos um pouco da introdução aos nutrientes e nutrição e vimos o primeiro dos macronutrientes, que era a água. Vimos a importância da água, como calcular a sua ingestão diária. Hoje nós vamos continuar vendo os demais macronutrientes e vamos ver também o que são os micronutrientes. Como eu falei, na aula passada já vimos um macronutriente, que era a água. No entanto, a água é aquela exceção à regra, porque eu disse que os macronutrientes são nutrientes que dão energia para o nosso corpo. Energia essa que é medida em calorias. Porém, a água ela não tem caloria. O que faz dela um macronutriente é a importância dela e a ação dela por todo o nosso organismo, trabalhando para transportar os demais nutrientes, trabalhando para excretar, para tirar do nosso corpo substâncias que são prejudiciais ao funcionamento dele. Então, vendo o primeiro desses macronutrientes que tem calorias, ou seja, que nos dão energia, nós vamos ver os carboidratos. Primeiro, é importante que a gente destaque que nenhum alimento natural, produzido de forma natural, encontrado na natureza, ele tem apenas um único tipo de macronutriente ou apenas um único tipo de micronutriente. Ele vai ter, na verdade, muitos deles em conjunto. O que acontece é que determinado tipo de alimento ele é predominante num tipo de nutriente. Vamos começar a falar aqui dos carboidratos. Os alimentos que são ricos em carboidratos, eles são chamados alimentos energéticos, pois os carboidratos eles são a principal fonte de energia para o nosso corpo. Lembra que 1 grama de carboidrato possui 4 calorias. Então, os carboidratos eles são diretamente convertidos em energia para o nosso corpo. Então, são alimentos ricos em carboidrato. Os cereais, cereais onde a gente tem aí o arroz, o trigo, o milho, a aveia, o centeio, a cevada, os tubérculos, que são os tipos de batata, e os açúcares, alimentos açucarados, o mel, a frutose, que é o açúcar natural das frutas, as geleias, as compotas e os bolos. Na sequência, após os carboidratos, nós temos as proteínas. As proteínas elas possuem o mesmo valor energético dos carboidratos, ou seja, 4 calorias para cada grama. E elas têm um papel de fornecer energia para o nosso corpo, igual ao do carboidrato, porém ela tem um papel mais importante do que simplesmente dar energia. As proteínas, elas desempenham no nosso corpo um papel reparador nos tecidos, elas regulam a contração dos músculos, elas ajudam a formar, ajudam na chamada síntese, ou seja, na criação de hormônios, de anticorpos, que são as ferramentas de defesa do nosso corpo. E também trabalham na dilatação e na concentração dos vasos sanguíneos. Por exemplo, quem faz treino de musculação, cujo objetivo é você ter a hipertrofia muscular, ou seja, você crescer o músculo, quando você está treinando, você não está crescendo o teu músculo, não. Assim que você sai da academia, você vê que você está com um tônus muscular maior, aquilo dali é o chamado pump. O que é o pump? Simplesmente, por conta do exercício, o teu músculo, o teu tecido muscular, ele inchou, ele ficou mais irrigado de sangue ali, ele cresceu. Mas logo que você entra em repouso, aquilo dali volta ao normal. O que é que ocasiona a hipertrofia? No momento que você está treinando, na verdade você está causando microlesões no teu músculo. É como se você estivesse ali causando pequenos rasgões ali no teu músculo. Quando você vai dormir, daí a importância do sono para a saúde, porque a ação das proteínas nesse
papel reparador, ele acontece muito durante o sono. Então, quando você vai dormir, aquele teu músculo que tem aquelas microlesões, aquela microlesão ela é preenchida por proteínas que vão adicionar uma camada a mais de músculo. E isso você treinando diariamente ao longo do tempo, isso vai fazendo com que o quê? Teu músculo seja preenchido por mais tecidos e ele ganhe um aumento de volume. Então aí temos a receita, né, para quem treina, para quem quer ter, né, um corpo com um aumento muscular. Treine bastante, beba água e durma bem. Ainda sobre as proteínas, elas podem ser de duas fontes. Elas podem ser de fonte animal, né, ou seja, vindo de animais, ou de fontes vegetais. O último dos macronutrientes que nós vamos ver são os lipídios, popularmente conhecido como gorduras. As gorduras elas têm uma função no nosso corpo tanto de reserva de energia, ou seja, a energia que você obtém através dos carboidratos. Se você está num nível de atividade, de movimentação física, seja de trabalho, seja de treino, e você esgota a tua fonte de energia vinda dos carboidratos, o músculo ele vai pedir mais energia. Essa energia normalmente ela pode vir da reserva energética que são as gorduras. Mas elas também têm um papel fundamental na formação de membranas de células, na formação cerebral, principalmente de crianças e ali na chamada primeira infância, né, até os 4, 5 anos de idade, onde muitos tecidos estão formando. A ingestão de gorduras ela tem que ter um cuidado especial, porque é diferente de carboidratos e proteínas que possuem 4 calorias por grama, 1 grama de gordura vai possuir 9 calorias. Ou seja, se você consome a mesma porção, né, de lipídios, de gordura e de carboidrato, na verdade você vai estar ingerindo mais do que o dobro de calorias nessa porção de gordura. Por isso tem que ser usada com moderação. Porém, você não pode reduzir a zero, porque são nutrientes muito importantes para o nosso corpo. Outro fator que tem a ver com os lipídios, né, são as classificações das gorduras, né, que podem ser saturadas, trans e insaturadas. As gorduras saturadas elas são encontradas de produtos de origem animal. Elas são consideradas gorduras um tanto perigosas, porque elas podem elevar o nível de colesterol, né, que é um hormônio no nosso corpo, e existe o chamado HDL, que é o colesterol bom, cujo nível dele é desejável que ele se mantenha até um certo padrão no nosso corpo, e existe o LDL, que é um colesterol ruim. As gorduras saturadas, né, assim como as gorduras trans, elas tendem também a trazer um aumento desse colesterol LDL. Temos também as gorduras insaturadas, né, que elas têm um papel de aumentar esse colesterol bom e reduzir o colesterol ruim. Por exemplo, né, os peixes, né, eles são ricos nessas gorduras insaturadas. O azeite de oliva também é rico nessas gorduras insaturadas, que elas têm um papel importante nesse ajuste do colesterol. No entanto, vale aquele lembrete também. Não é porque eles são saudáveis que eles devem ser ingeridos sem moderação, porque aí você vai ter aquele problema, né, da quantidade de calorias. Né? Uma porção, né, tem mais do que o dobro de calorias se comparado com carboidratos e proteínas. Agora, pessoal, nós entramos no estudo dos micronutrientes. Os micronutrientes, eles não têm valor energético para o nosso corpo. No entanto, né, aquela mesma justificativa de sempre, são extremamente importantes. Né? Na verdade, você não vai ter nada que esteja listado aqui que não tenha importância nenhuma para o nosso corpo. Se está presente aqui é porque alguma importância ele tem. Os micronutrientes, eles não fornecem energia, mas eles vão colaborar para a manutenção de várias funções
do nosso corpo. Então, o primeiro micronutriente que nós vamos ver aqui são as vitaminas. Existem mais de uma dezena de vitaminas, literalmente vitaminas com todas as letras do alfabeto e ainda as suas derivações, né? B1, B2, B3, E1, K1 e por aí vai. Então, eu não vou entrar detalhadamente, né, explicando a função de cada uma dessas vitaminas, porque nós temos aqui no texto, aí vocês vão ler aqui a descrição das principais vitaminas, também não coloquei todas, né, mas, por exemplo, né, a vitamina D, né, vamos dar um destaque aqui a ela, né, ela equilibra, olha a ação dela, ela não tem ação energética, né, como os macronutrientes, mas ela equilibra os níveis de cálcio e de fósforo no corpo. Cálcio e fósforo também são micronutrientes da classe dos sais minerais. E o que é que o cálcio e o fósforo fazem no nosso corpo? Eles trabalham na formação dos ossos. Então vocês vejam que está tudo, né, interligado. Se você tem a deficiência, né, por exemplo, da vitamina D, que é uma vitamina que a maior parte dela nós produzimos, nosso corpo produz autonomamente, precisando para isso apenas de sol, o que para nós aqui não é nenhum problema. Pode ser até que para um morador da Noruega, né, onde tem épocas do ano que fazem 1 ou 2 horas de sol por dia, ele tenha problema com vitamina D, mas essa gente aqui não deveria, desde que não tenha nenhum outro problema associado, não deveríamos ter nenhum problema com vitamina D, né? Porque é só colocar ali a cabeça para fora de casa, passar alguns minutinhos ali que o seu corpo já vai absorver a quantidade necessária. Sais minerais, né? São as substâncias químicas, como eu falei, né? Do fósforo, do cálcio, eu tenho o sódio, tenho o potássio, são substâncias que são utilizadas nas reações químicas que regulam as funções do nosso corpo. Por exemplo, cálcio e fósforo diz que trabalham na formação dos ossos. Sódio e potássio trabalham na nossa contração muscular. Então, por exemplo, se eu estou fazendo isso aqui, estou fazendo várias contrações musculares, que só são possíveis porque está havendo, né, o envio de sinais elétricos pelo meu cérebro, através dos neurônios, que vão ser traduzidos em reações químicas, disparando, né, o trabalho do sódio e do potássio nas proteínas de actina e miosina que fazem a nossa contração muscular. Isso é um resumo, né, técnico de como acontece a contração muscular. Quem for aí futuramente estudar algum curso da área de saúde vai entender muito bem, detalhadamente, como acontece cada um desses processos. E por último, mas não menos importante, nós temos as fibras. As fibras, elas são material de origem vegetal e que não são digeridas pelo nosso corpo. Como o restante dos micronutrientes, elas não possuem valor energético nenhum. No entanto, elas têm como papel fundamental ajudar o trabalho do nosso sistema digestivo, porque ajuda o sistema digestivo a trabalhar melhor. Uma pessoa que tem uma dieta pobre em fibras, né, ela pode ter problemas digestivos que vão desde, né, a prisão de ventre, ou seja, a dificuldade de você, vamos falar popularmente, né, a dificuldade de você fazer cocô, né, até problemas de absorver outros nutrientes. Né? Fica mais difícil para você absorver carboidratos, proteínas, sais minerais e até mesmo vitaminas devido a uma dieta pobre em fibras. Então, galera, chegamos ao final, né, da nossa explicação da nossa aula. Né? Então, vocês já sabem, temos aqui o resumo do que foi visto na aula de hoje. Caso tenha dúvidas, faz uma revisão, né, lendo o texto novamente, vendo essa videoaula. Se continuar com dúvidas, manda a pergunta aqui pelo fórum, tira dúvidas para a gente estar respondendo. Abração para todo mundo, né, e até a próxima aula.